Que bom estar com você em mais uma edição do programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar. Livros que, começando em nosso lar e se estendendo por uma vasta coleção, nos explicam como é a vida no plano espiritual. Você vê aqui o livro Nosso Lar falando sobre estas diversas etapas. E logo depois, quando termina o livro Nosso Lar, nós teremos a sequência, o livro Os Mensageiros, que nos contará mais detalhes sobre inúmeras outras experiências que André Luiz tem na vida espiritual. E nos está informando. Hoje o capítulo 49, Regressando a Casa. Olha só, lembram-se, na semana passada, André Luiz estava naquela reunião do Evangelho no Lar, quando o ministro Clarencio disse, olha, amanhã nós vamos levar a Laura para a terra e se você quiser, você vai conosco. Puxa vida, que emoção, não é? Então, acompanhe o texto. Imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, cheguei à minha cidade, com a sensação indescritível do viajante que retorna ao berço natal depois de longa ausência. Sim, a paisagem não se modificara de maneira sensível. As velhas árvores do bairro, o mar, o mesmo céu, o mesmo perfume que andava por todas as partes. Embriagado de alegria, não mais notei a expressão fisionômica da senhora Laura, que estava demonstrando muita preocupação com a sua situação. E me despedi da pequena caravana, que seguiria adiante. A caravana iria embora. Clarencio abraçou-me e disse, você, André, tem uma semana ao seu dispor. Passarei aqui diariamente para revê-lo, atento aos cuidados que eu devo consagrar aos problemas da reencarnação de nossa irmã Laura. Se quiser ir a nosso lar, aproveitará minha companhia. Passe bem, André. Último adeus à dedicada mãe de Lísias e me vi sozinho, respirando o ar de outros tempos. A longas aspirações, profundamente. Não me demorei a examinar pormenores. Atravessei rapidamente algumas ruas a caminho de casa. O coração me batia descompassado, à medida que me aproximava do grande portão de entrada. O vento, como no passado, sussurrava carícias no arvoredo do pequeno parque. Desabrochavam azaleas e rosas, saudando a luz primaveril. Em frente ao pórtico, ostentava-se garbosa a palmeira que Zélia e eu havíamos plantado no primeiro aniversário de casamento. Embriagado de felicidade, avancei para o interior. Tudo, porém, denotava diferenças enormes. Ora, onde estariam os velhos móveis de jacarandá? E o grande retrato onde, com a esposa e os filhinhos, nós formávamos um gracioso grupo? Coisa esquisita. Puxa, ainda ontem eu estava aqui com essas coisas todas e agora eu estou voltando, já não tem muita coisa parecida com o do meu tempo. O que aconteceu com esses trem? Onde é que foi parar essas coisas? Alguma coisa me oprimia ansiosamente. O que teria acontecido? Comecei a cambalear de emoção. Dirigi-me à sala de jantar, onde vi a filhinha mais nova, transformada em jovem casadora. E quase no mesmo instante, vi Zélia, que saía do quarto, acompanhando um cavalheiro que me pareceu médico à primeira vista. Gritei minha alegria com toda a força dos pulmões, mas as palavras pareciam reboar pela casa sem atingir os ouvidos dos que estavam ali. Compreendi a situação, né? E fiquei, assim, desapontado, preferindo ficar quieto. Calei-me, portanto,
Abracei minha companheira com o carinho da minha saudade imensa, mas Zélia parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor. Muito atenta, perguntou ao cavalheiro alguma coisa que não pude compreender de imediato. O interlocutor, baixando a voz, respondeu respeitoso: só amanhã poderei diagnosticar com segurança, porque a pneumonia se apresenta muito complicada em virtude da hipertensão. Todo cuidado é pouco. O doutor Ernesto reclama absoluto repouso. Doutor Ernesto? Quem que é esse cara? Não era da minha família. Não tinha nenhum tio, nenhum avô, ninguém chamava Ernesto na minha família. Quem será que esse cara Ernesto está fazendo na minha casa? Que cara é esse? Será que a Zélia catou alguém aí para cuidar? Ela era tão generosa, tão bom coração. Ela, de verdade, podia estar cuidando de alguma pessoa que ela encontrou aí na rua. Esse doutor Ernesto, entretanto, quem será? E então, perdia-me num mar de indagações, quando ouvi minha esposa suplicar ansiosa: mas doutor, por favor, salve-me, por caridade, eu lhe peço. Eu não suportaria uma segunda viuvez. Zélia chorava e torcia as mãos, demonstrando imensa angústia. Puxa vida! A Zélia não suportava uma segunda viuvez. Ou não suportaria. Será que o André Luiz suportaria ver a sua esposa agora com outro? Né? Você já pensou nisso? Você que acha que você é dona do seu marido, dono da sua esposa, dono dos seus filhos, dono de tudo? Então é bom preparar-se. Porque todos nós passaremos pela descoberta de que nós não somos donos de ninguém. Nós somos irmãos uns dos outros. E é importante que nós tenhamos esse respeito pela possibilidade de alguém não nos querer ou, estando livre para viver a sua vida, possa resolver acompanhar-se de uma outra pessoa na nossa ausência. Naturalmente, desde que isto se torne algo lícito, não é? Ninguém está aqui dizendo que deve ser assim, de forma a contrairmos compromissos clandestinos, não. Mas todos nós vamos passar por experiências como o André passou. No próximo bloco, nós vamos ver o que acontece com o André Luiz. Fique conosco. E então, voltamos com o André Luiz de volta a casa, voltando ao lar, no capítulo 49 do livro Nosso Lar. Ai, como o vento era bonito, as rosas balançavam ao sabor da brisa, passarinhos cantando, borboletas voando, árvores crescendo. E a Zélia com outro. Imagina isso. Um corisco, diz André, um raio não me fulminaria com tamanha violência, como aconteceu da Zélia falar que ia ficar viúva 2 vezes, ela não aguentaria. Outro homem se apossara do meu lar, a esposa me esquecera, a casa não mais me pertencia. Valia a pena ter esperado tanto tempo para colher semelhantes desilusões? Corri ao meu quarto, verificando que outro mobiliário existia na alcova espaçosa. No leito estava um homem de idade madura, evidenciando melindroso estado de saúde. Ao lado dele, 3 figuras negras iam e vinham, mostrando-se interessadas em piorar os seus padecimentos. Você vai ver na imagem do Projeto Imagem esta cena. O Ernesto ali, deitado no quarto, as pessoas em volta, André Luiz vendo, e 3 espíritos de aparência horrorosa atuando sobre Ernesto.
E nesse momento André Luiz está lá. Será que eu vou ser o quarto? Eu acho que eu vou me entrar nessa sociedade. Quem sabe eu consigo matar esse desgramado também. É, né? O sentimento de perda, de traição, aquela coisa abrutalhada que nós carregamos em nosso espírito. André Luiz continua dizendo: de pronto tive ímpetos de odiar o intruso com todas as forças. De imediato eu pensei em fazer isso. De imediato, mas o que acontece? Eu não era mais o mesmo homem de outros tempos. O Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Verifiquei que o doente estava cercado de entidades inferiores devotadas ao mal. Entretanto, não consegui auxiliá-lo de imediato. Assentei-me, decepcionado e acabrunhado, vendo Zélia entrar no aposento e dele sair várias vezes, acariciando o doente com a ternura que me coubera noutros tempos. Aquela mesma ternura que ela dava para mim em outra época. Agora ela estava oferecendo para uma outra pessoa, para um competidor, alguém que estava no meu lugar. E depois de algumas horas de amarga observação e meditação, voltei cambaleante à sala de jantar, onde encontrei as filhas conversando. E as surpresas se sucediam. A mais velha casara-se e tinha ao colo um filhinho. E meu filho, onde estaria ele? Zélia instruiu convenientemente uma velha enfermeira e veio palestrar mais calmamente com as filhas. Vim vê-los, mamãe, exclamou a filha mais velha. Não só para obter notícias do doutor Ernesto, como também porque hoje singulares saudades do papai me atormentam o coração. Desde cedo, não sei porquê, penso tanto nele. É uma coisa que não sei bem definir. E não conseguiu terminar de falar quando lágrimas abundantes brotavam-lhe dos olhos. A filha mais velha estava em conexão com a presença do pai. A filha sentira aquele momento, aquela aproximação, aquela ideia de que o pai poderia estar por perto sem entender como funcionava isso, e a emoção tomou conta dela. Zélia, com imensa surpresa para mim, diz André, dirigiu-se à filha autoritariamente e disse: ora essa, era o que nos faltava. Aflitíssima como estou, tolerar as suas perturbações. Que passadismo é esse, minha filha? Já proibi a vocês terminantemente qualquer referência nesta casa ao seu pai. Não sabe que isso desgosta o Ernesto? Já vendi tudo quanto nos recordava aqui o passado morto. Modifiquei o aspecto das próprias paredes e você não pode me ajudar nisto? A filha mais jovem, vendo aquela cena, interveio acrescentando: desde que a pobre mana começou a se interessar pelo maldito espiritismo, vive com essas tolices na cachola. Onde já se viu tal disparate? Essa história dos mortos voltarem é o cúmulo dos absurdos. A outra irmã, embora continuasse chorando, falou com dificuldade: não estou aqui dizendo das minhas convicções religiosas. Então é crime sentir saudades de papai? Vocês também não amam? Não têm sentimento? Se papai estivesse conosco, seu único filho varão não estaria aí, mamãe, a praticar tantas loucuras. Ora, voltou Zélia a dizer, nervosa, cada qual tem a sorte que Deus lhe dá. Não se esqueça de que André está morto. Não me venha com lamúrias e lágrimas do passado irremediável. Eu então, diz André, aproximei-me da filha chorosa e sequei o seu pranto murmurando palavras de encorajamento e consolação, que ela não registrou pelos ouvidos, mas no seu íntimo, no seu subjetivo, sob a feição de pensamentos confortadores. Afinal, via-me em face
de singular situação. Compreendia agora o porquê dos meus verdadeiros amigos terem adiado tanto o meu retorno ao lar terreno. Angústias e decepções sucediam-se de tropel. Minha casa pareceu-me então um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformado. Nem haveres, nem títulos, nem afetos. Somente uma filha ali estava de sentinela ao meu velho e sincero amor. Nem os longos anos de sofrimento nos primeiros dias de além-túmulo me haviam proporcionado lágrimas tão amargas. Não é? Lágrimas amargas, decepções. Então, André Luiz está sofrendo mais do que sofreu no umbral, por amar e ter que agora entender um outro tipo de amor. Que isso sirva para nós, porque no próximo bloco nós vamos terminar este capítulo entendendo estas dores e vendo o que é necessário fazer para que a gente supere a nossa fragilidade. Fique conosco. Voltamos com o estudo do capítulo 49 do livro Nosso Lar. André Luiz volta à sua casa e descobre que a casa não era mais dele. Você já pensou, você passando por isso? Você mulher, você marido, você filho, perceber que as coisas já não são mais suas? Você não exerce domínio sobre nada? André diz no final do bloco passado que aqueles momentos na casa doeram-lhe mais do que os anos no umbral. E olha o que ele continua dizendo. Chegou a noite e voltou o dia, encontrando-me na mesma situação de perplexidade, a ouvir conceitos e a surpreender atitudes que nunca poderia ter suspeitado. À tardinha, Clarencio passou, oferecendo-me o cordial da sua palavra amiga e reta. Percebendo o meu abatimento, lhe disse, atencioso, compreendo suas mágoas e rejubilo-me pela ótima oportunidade deste testemunho. Não tenho diretrizes novas para você. Qualquer conselho de minha parte, portanto, seria intempestivo. Apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus, para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, produz sempre, quando seguida, verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Palavras sábias do velhinho, não é? Palavras que fazem você entender que é na hora da dor que precisamos vivê-las. Não é quando tudo vai bem. Todo mundo quer uma religiãozinha para as horas fáceis. Mas Jesus nos oferece a crença para as horas duras, para as horas difíceis, aquela que nos fortalece na hora da tragédia. Agradeci sensibilizado e pedi que não me desamparasse com o necessário auxílio. Clarencio sorriu e despediu-se. Então, diante da realidade absolutamente só no testemunho, comecei a ponderar o alcance da recomendação do Evangelho e refleti com mais serenidade. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu o viúvo na terra? Teria, por acaso, suportado a prolongada solidão? Não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar um novo casamento? E o pobre doente? Como e por que odiá-lo? Não era ele também meu irmão na casa do nosso pai? Não estaria o lar, talvez, em piores condições, se Zélia não lhe houvesse aceitado esta aliança afetiva? Era preciso, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Jesus conduzira-me a outras fontes.
Não podia proceder como homem da terra. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos no mundo. Era, sim, constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação. E estendia-se agora a comunidade universal. Dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que aquela realidade me abrira no coração. A linfa do verdadeiro amor brotando das feridas do coração. Nós precisaremos perder os entes amados para avaliar se nós os amávamos. E será muito doloroso você perceber que você dizia uma coisa e sentia outra. Ou que você não demonstrava o amor que possuía. Ou que você confundiu os sentimentos de posse com palavras adocicadas de uma rotina mentirosa. Quando dizemos eu te amo, na verdade eu sou teu dono. Na verdade eu te digo isso para você, para ver como você responde para mim. Ah, eu também te amo. E se você não diz eu também te amo, aquele que disse primeiro fica, será que não me ama? Então estes joguinhos, que são mesquinhos, que são próprios do ególatra, eles não nos ajudam a amadurecer. Mas o testemunho, a dor, a dificuldade, esta sim, abre em nós a força de marretadas, os caminhos por onde começa a brotar um entendimento diferente. É preciso sim enfrentar estas situações. Você que foi traída, ou você que foi traído, se alguém te traiu, o problema é dele. Mas como você vai reagir com você em relação a isto, o problema é seu. Você demonstrará quem você é nestas atitudes, treslocadas às vezes, com desejo de vingança, com o dar o troco, como se fosse isso que Jesus tivesse ensinado. Se alguém se prostitui e por causa disto você sofre, o fato de você se prostituir não vai diminuir o seu sofrimento, vai apenas piorá-lo. O fato de você querer fazer a mesma coisa por ódio apenas demonstrará o ser animal que ainda existe em nós. E é o testemunho que nos prova, não é a facilidade. André Luiz está aprendendo isso. 1 ano e pouco no trabalho do bem, além dos 8, 9, 10 anos de umbral, depois da desencarnação, fizeram com que ele fosse agora um homem que pensasse na posição do outro. Quantas famílias estariam mais harmônicas se cada um pensasse e compreendesse os motivos do outro? Pense você, querida irmã, querido irmão, se você não está querendo ser feliz, mas não está nem um pouco preocupado em fazer alguém feliz. Se você só quer ser feliz, você está no caminho errado. Você só vai ser feliz quando quiser fazer alguém feliz. Não perca seu tempo. Todos nós seremos despejados da vida. Todas as nossas ilusões se perderão. E antes que André Luiz seja um de nós, ou que cada um de nós seja um André Luiz, semeie coisas boas agora. Liberte as pessoas. E seja querido mais do que temido. Seja amado mais do que ofereça dinheiro para isso. Obrigado, querida irmã. Obrigado, querido irmão. Na próxima semana, terminamos o livro Nosso Lar, preparando-nos, quem sabe, para seguirmos adiante com o livro Os Mensageiros. Mas lições que ficaram pelo caminho são inesquecíveis. Não perca o último programa. São outras e tantas lições que nos edificam. Obrigado pelo carinho, pelos seus e-mails. Até o próximo programa, O Espírito da Letra. E muita paz.